Queridas irmãs e irmãos, que Jesus nos abençoe. Boa noite a todos. Certamente os esclarecimentos, as informações, os conhecimentos, a espiritualidade superior vai nos ajudar, nos intuir para que a gente possa trazer as colocações necessárias para o entendimento das questões da noite de hoje. O nosso tema está no Livro dos Espíritos, questões 320 a 329, e diz respeito à comemoração dos mortos e funerais. Nós todos já temos plena consciência, fato, de que em algum momento nós passaremos para uma outra fase. Alguns acreditam que não passarão para lugar nenhum, que apenas terminará a existência. Muitos acreditam no não ser, né? Acreditam no nada, enquanto outros, chamados espiritualistas, que acreditam haver em si algo além da matéria, entendem ou entendemos que existe a sobrevivência, algo sobrevive à morte do corpo. E é fato que esse momento, essa transição irá acontecer, né? Pode demorar um pouco mais, alguns desencarnam muito novos, outros desencarnam ou morrem, né? Um pouco depois, não é isso? Existe uma diferença, uma distinção, né, entre a chamada morte e a chamada desencarnação. A morte é a morte do corpo, né? A gente fala, fulano desencarnou, né? Fulano desencarnou tal dia, né? É um jargão, é uma maneira de nós, espíritas, expressarmos essa transição que é a morte. Mas o fato é que a morte mesmo é a morte do corpo, enquanto a desencarnação é um processo, né, em que o espírito vai se desprendendo do corpo físico e não necessariamente ocorre ali por completo no momento da morte cerebral, né? Às vezes pode demorar, demora horas, pode demorar alguns dias. A espiritualidade nos ensina a respeito disso, e é lógico que esse processo de transição, esse processo de desprendimento segue algumas leis, né? E de acordo com o grau de apego que o desencarnante, vamos criar esse, já existe com certeza, né? Já existe esse termo, né? Que o desencarnante teve, o grau de apego que ele teve em relação à matéria, o grau, como Kardec nos fala no livro Céu e Inferno, o grau de coesão existente, né, entre o organismo fisiológico, o corpo físico, né, e o perispírito, não é isso? Perispírito e corpo físico estão ligados molécula a molécula, né? Nos fala Kardec lá no Céu e Inferno, e o grau de coesão dessa ligação é mais ou menos forte, de acordo com a materialidade do espírito, como ele levou a sua vida, né? O apego em relação às questões de ordem material, e com isso, esse processo do desprendimento acontece mais rápida ou mais lentamente, né? Então, tem até questão aqui do estudo de hoje, em que Kardec pergunta se o espírito assiste ao seu enterro. Questão 327 do Livro dos Espíritos, né? Ele pergunta se assiste ao seu enterro. Bem, pode acontecer que o espírito teve um desprendimento rápido, né, e já pode assistir ou já pode estar em outro campo de atuação, né? O Samson, também no livro Céu e Inferno, um espírito trabalhador do bem, trabalhava quando estava encarnado no bem, viveu voltado para o bem, desencarnou e foi classificado nas suas comunicações mediúnicas como sendo um espírito feliz, né? E ele passou por esse processo, né, de desprendimento, e o processo chamado de perturbação espiritual, né, outra questão
que a doutrina espírita traz, num período de 8 horas. E depois de 8 horas já estava desprendido, já estava sem qualquer perturbação, e depois de um tempo, 2 dias, ele deu comunicação mediúnica. Existem espíritos que desencarnam e dão comunicação mediúnica no dia mesmo que desencarnou. Então isso varia, esse processo de desprendimento varia. Então, às vezes o espírito ele pode assistir ao seu enterro, outras vezes ele não percebe o que se passa, dizem os espíritos a Kardec, por ainda estar no estado de perturbação, né? Perturbação, quando a gente pergunta, conversa por aí afora, se a gente for conversar com pessoas que não estudaram a doutrina espírita e falam perturbação espiritual, acha que é o espírito perturbando o encarnado, né? Perturbação espiritual é o espírito, né, que está perturbando lá a pessoa, né, o tempo todo. Né? Mas a terminologia para a doutrina espírita de perturbação espiritual é outra, não é essa. Né? Essa chamada perturbação, né, já tem outros termos técnicos, né, doutrinários, que tratam a respeito da questão. Né? Quando fala sobre obsessão, fala lá sobre esse processo. Mas a perturbação espiritual é aquele estado, né, que o espírito passa quando ele desencarna ou depois da morte, está nesse processo ali, da transição para o novo plano, em que ele ainda não se situa muito bem. Né? Ele não sabe muito bem aonde está, não consegue entender a situação em que ele se encontra, né? E muitas vezes é comparado com justa razão, né? Com aquela situação que a pessoa estava dormindo e de repente é acordada bruscamente, aqui encarnado, nós dormindo, né? Aí somos acordados bruscamente, às vezes a gente acorda e fica meio atordoado, sem saber muito bem aonde está. Né? Eu muitas vezes, quando converso sobre perturbação espiritual, não que a minha esposa seja uma perturbadora espiritual, não é isso? Mas acontecia uma época em que eu estava dormindo, e ela saía para o trabalho, os nossos horários de trabalho eram diferentes, então ela saía mais cedo para o trabalho e me acordava quando estava ali de manhã cedo, e chegava e começava a me passar um montão de coisa. Não, porque hoje é bom ver isso, tem que ver aquilo, não sei o quê, blá, blá, blá. E eu concordava com tudo. Dormia, voltava a dormir, acordava no meu horário direitinho. Tinha dias que eu não lembrava sequer que ela tinha me chamado e falado qualquer coisa. Tinha dias que eu lembrava que ela tinha me chamado, mas não lembrava o que tinha dito, esquecia tudo, ou lembrava uma coisa, ou lembrava outra. É o estado de perturbação espiritual. Eu falei com ela, quando você quiser, deixa um recado, ou a gente conversa mais tarde, não é? Então, e aí a gente consegue, aí eu consigo, né, porque ali eu estou naquele estado, no estado que o espírito está nesse processo da desencarnação, é um estado de perturbação espiritual, né? Ou quando a pessoa vai e toma uma anestesia, né? E ali, quando vai e desperta da anestesia, ela muitas vezes desperta meio aérea, né? Eu também tive uma situação, uma vez tomei uma anestesia, e quando eu despertei, demorou horas para eu tomar consciência de mim mesmo. E minha esposa falando ali, disse que falou um montão de coisas, e eu respondi, etc., e eu não estava ali entendendo nada que ela dizia. E nem lembrava, depois eu não lembrei, por horas. Eu tive lapso aí de horas sem conseguir me lembrar do que havia acontecido nesse período. Né? Então, o estado de perturbação espiritual, o espírito está assim, você está encarnado, está desencarnado, ele não sabe que desencarnou. Né? Não é? O espírito muitas vezes acaba não sabendo que desencarnou. Né? E aí, então, esse estado é um estado em que o espírito às vezes é um estado em que ele ali, durante aquele momento do enterro, ele está nessa situação, e aí ele não consegue entender o que está acontecendo, né? Não percebe o que se passa, dizem os espíritos superiores a Kardec, ele não consegue saber exatamente o que está acontecendo nesse instante. Então, essa coisa é uma realidade, esse processo da desencarnação é uma realidade, né? E pela nossa própria cultura ocidental, né, o que a gente muitas vezes acredita, né, ou ainda guarda muito forte em nós mesmos, é essa sensação de perda muito grande. Né? E aí existe toda uma cultura, né,
de sofrimento, de muita dor durante esse processo. Então, quando desencarna um ente querido, né, que tipo de reação a gente vai ter? A gente lembra o João Carlos Cunha, quando vinha fazer palestra aqui, e eu ficava sentado admirando as colocações dele, ele dizendo que a dor dói, né? Lembra que a dor dói? Né? A dor dói, né? Ele falava que a dor dói, uma coisa óbvia que às vezes a gente não consegue entender, né? Às vezes a gente não consegue compreender, a pessoa está ali naquela situação de sofrimento, não, meu irmão ou minha irmã apenas desencarnou, você não é espírita, por que vai ficar aí, né, chorando, né? Por que vai ficar, né, nesse estado aí de tristeza? Você não é espírita, não sabe que a vida continua? Chega a ser falta de caridade, né? A dor dói, né? Chega a ser falta de caridade, né? Porque espírita ou não espírita, se eu, entre aspas, perder um ente querido, eu vou sentir essa perda e vou sofrer com isso. É lógico que essa dor e esse sofrimento pode ser superlativo, pode ser aumentado, né, em função da crença que eu tenho, ou diminuído, né? Porque o conhecimento da doutrina espírita me faz entender que aquele ente querido que foi para o outro plano, na verdade foi para o outro plano, continua vivo, né? Mas mesmo assim, a dor ainda está, a sensação que a gente ainda tem é uma sensação de dor muito grande, né? Kardec nos fala no Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos superiores relatam isso, que essa dor vai diminuindo conforme nós vamos conseguindo compreender de forma mais precisa e mais positiva as leis de Deus, e conforme o mundo vai evoluindo também, porque em mundos superiores, por exemplo, o contato com o plano espiritual é um contato muito mais frequente. Os espíritos estão quase que permanentemente em estado, espíritos encarnados, né? Em estado de emancipação da alma, não é? Então eles veem aquele ente querido que se foi e a dor da perda acaba sendo muito menor, né? A morte, dizem os espíritos superiores, não tem aqueles rigores ou os horrores da decomposição, né? Então, com isso, a sensação de perda acaba diminuindo muito, né? Mesmo se alguém querido meu resolver, alguém com quem eu lido todo dia, resolve dizer assim, eu vou me mudar e vou morar na China, no interior da China, e vou ficar lá pro resto da vida. Eu vou sentir o distanciamento, né? Eu vou sentir saudade, vou até sentir alguma dose de sensação de perda. Hoje em dia nem tanto, que a gente coloca lá no Facebook, no Twitter, no Skype, no WhatsApp, tanta coisa hoje em dia, é muito mais fácil, mas imagina isso há algumas décadas atrás, né? A pessoa diz que vai para lá, né? Vai a minha filha para lá, por exemplo, resolve ir lá para a China, e aí, né? Quando é que eu vou conseguir vê-la de novo? Vou sentir uma dor com isso. Imagina então uma ida através desse processo complicado que é o processo da morte corporal, né? Em que muitas vezes ainda as pessoas guardam certa dúvida, mas o que acontece exatamente? Mesmo aqueles que podem ter a convicção plena a respeito da vida futura, muitas vezes não conseguem entender, né, como vai ser exatamente essa vida futura. A gente não consegue saber exatamente como será, né, essa vida em si. A gente tem relatos dos espíritos superiores, mas só quem está vivendo ali na realidade é que tem essa noção precisa, uma noção real de como é essa vida. Então, é natural que se tenha dor, muito mais ainda em toda a cultura que a gente tem na nossa sociedade, que é uma cultura da perda, né? Fala-se que em certos locais, né, costumava-se, não sei se ainda se costuma, não tenho ouvido falar disso, contratar pessoas e mulheres
as chamadas carpideiras, não é? Para chorar a perda de um ente querido. E quanto maior e mais convulsivo fosse o choro, e mais pessoas tivessem ali sendo contratadas para chorar, maiores eram as condições financeiras lá do defunto. Do defunto. Alguém falou defunto, por isso que eu falei defunto. Eu não ia falar defunto, não. Tá? Eu falou defunto, eu não é do defunto. Né? Ó. Então, do decujus, né? Alguém falou decujus, né? Do espírito desencarnante, não é? Do espírito desencarnante. Então existe isso, a cultura é cultura de choro, a cultura é cultura de sofrimento, não é? A cultura é a gente chegar e achar que aquela pessoa se foi para sempre, tem que chorar aquilo. E com o tempo isso ainda, porque a gente está vivendo isso encarnação atrás de encarnação, né? Há séculos e séculos a fio vivendo isso. E para se modificar, quantas encarnações que a gente está vivenciando a doutrina espírita, né? Para muitos de nós é a primeira, outros pode ser a segunda, sei, terceira, né? Não sei, né? Então é agora, né? A doutrina espírita é a doutrina nova, essa cultura a respeito de se ver esse processo de transição como sendo, na verdade, uma transição e não uma perda, né? Isso aí é coisa muito recente. Por isso, então, com o tempo, com certeza, a gente vai conseguir encarar melhor esse processo. Bem, a ideia da comemoração dos mortos, existem duas influências para essa questão. Aqui na Terra, aqui nós comemoramos, né? Né? Os mortos, né? Lembram deles? Dia 2 de novembro, não é? Dia 2 de novembro, chamado Dia de Finado. E isso aí, existem duas ideias que falam a respeito dessa data, né? Eles pegam datas de calendários antigos e depois colocam essas datas de calendários antigos no nosso calendário atual, que é o calendário gregoriano. E dizem, por exemplo, que os druidas, numa data que era equivalente ao nosso 1º de novembro de hoje, eles celebravam uma festa que era a festa dos espíritos. E os druidas, a gente sabe, né, eram sacerdotes, eram juízes, não é? eram aquelas pessoas, eram aqueles que formulavam as leis lá do povo celta. E eles sentavam à sombra das árvores, né, eram os carvalhos, eram frondosos, e eles sentavam ou ali ficavam reunidos, e ali tinham comunicações mediúnicas com médiuns e videntes, né, em contato com os espíritos encarnados, né, com os chamados mortos, né, numa época que era semelhante a essa de 1º de novembro. A outra linha também, para a origem dessa comemoração do dia 2 de novembro, é que muitas das festas cristãs eram anteriormente festas pagãs que se transformaram em cristãs, né? E aí lá na antiguidade existia lá o panteão, não existe ainda, mas panteão, tirando do grego as palavras, significa todos os deuses. Pan, todo, theos, do grego, né? Deus. Então, panteão é todos os deuses, e as pessoas iam ao panteão para fazer uma comemoração lá com relação a todos os deuses. E aí, quando essa festa pagã passou a ser chamada, né? Passou a ser assimilada pela religião e se tornou uma festa cristã, surgiu então, ao invés da comemoração de todos os deuses, a de todos os santos, no dia 1º de novembro. Porque existiam santos, isso aí aconteceu, eu tenho até a data, com Gregório IV, em 835. Existiam datas específicas que era para a comemoração lá
de certos santos, né? Certo santo tem a sua data, o santo tal tem a data tal, o santo outro não tem isso, outro santo tem tal, tal. Tinha santo que não tinha data nenhuma. Então, para que pudesse comemorar todos os santos, né, criou-se então o dia 1º de novembro para isso. E o dia 2 de novembro para quem não é santo, né? Porque também, né? Nós não somos santos, né? Se não são santos, são comemorados. Então passou a se comemorar com relação aos outros que não eram santos, ou não somos, né? Em 998 foi que se oficializou o dia 2 de novembro como dia daqueles que não são santos, o já chamado Dia dos Mortos. E aí Kardec começa a travar alguma conversa com os espíritos superiores a respeito disso. Essa data, afinal de contas, é uma data especial para os espíritos? Os espíritos dos mortos, eles vão com mais frequência ao cemitério nesse dia? Kardec ainda tem uma outra questão anterior. Ele pergunta que se os espíritos são sensíveis à lembrança que se tem deles. Aí, antes dele começar a falar a respeito do dia de finados, ele pergunta: os espíritos são sensíveis à lembrança que se tem deles? E a resposta dos espíritos superiores: sim, eles são sensíveis. Eles se sentem bem quando nós nos lembramos dele, muito mais do que poder supor. Se são felizes, essa lembrança lhes aumenta a felicidade. Se são infelizes, representa para eles um alívio. Questão 320 do Livro dos Espíritos. Então, para eles é bom quando nós lembramos. E aí uma pergunta com a resposta já embutida nela. Sempre? Será que é sempre bom? Depende da lembrança. Depende da forma como nós lembramos ele, não é? Porque se a gente começa a lembrar o desencarnado de uma maneira revoltosa, de uma maneira rebelde, com amargura, com irresignação, com amargor, a gente acaba, ao invés de ajudar, prejudicando. Ou a gente também pode lembrar de uma outra maneira, às vezes nem tanto amargor assim. Às vezes pode ser simplesmente a gente lembrar com apego. É muito interessante um caso que tem no livro Missionários da Luz, esse caso dá margem para tantos assuntos, tantos temas. E é muito interessante lá, André Luiz, pela psicografia do Chico Xavier, ele conta lá que uma senhora, ali na verdade era um grupo, mas vamos fixar na senhora, ela saindo do centro espírita, depois de uma reunião privativa, em que os espíritos encarnados de ordem inferior não podiam entrar, não foi autorizada a entrada, e ela saiu do centro, e depois que ela saiu, um espírito se aproximou dela, um espírito menos elevado. E ela, diz lá André Luiz, né, sob as influências do banho de luz que havia recebido naquela reunião privativa da casa espírita, de repente, quando aquele espírito se aproximou, rugas de aflição ali se instalaram. E ela, antes, logo que saiu, né, da casa, que dizia feliz, né, de quantas coisas boas que ela havia aprendido ali no centro espírita, e como isso podia ser levado para a vida dela, de repente, com a influência daquele espírito, ela baixou o tom vibratório e entrou na estrada da reclamação. E ali foi reclamando da vida e seguindo. Nesse caso, tinham outros 2 espíritos ali encarnados juntos, tinha mais desencarnado, mas vamos nos fixar no que é importante ali para nós. E
André Luiz, olhando aquela situação, poxa vida, né? Como a vida dessa senhora seria muito mais fácil, né, se aquele espírito obsessor saísse da vida dela, né? Porque ela saiu do centro espírita otimista, sorridente, feliz, e de repente aquele espírito chega ali para acabar, né, com a alegria, com a harmonia que ela sentia. E aí então, André Luiz chega e fala para o orientador espiritual Alexandre: ué, será que nós não podemos retirar essa influência que ela está sofrendo? E aí primeiro o orientador espiritual diz: não tem que retirar nada, né? Afinal de contas, ele é um companheiro tão necessitado quanto. É um irmão nosso, é também filho de Deus, é também alguém que inspira em nós o sentimento de piedade, que inspira o sentimento de compaixão, que pode ser objeto do exercício do nosso sentimento de amor ao próximo, de nós desenvolvermos esse sentimento. É alguém que também precisa ali de amparo e é filho de Deus, como nós também somos. Aí André Luiz, caindo na real, né, chegou e perguntou: e será que nós não podemos pegar esse companheiro e conversar com ele e passar algumas orientações e doutriná-lo, para que ele não continue aqui nesse trabalho, né, ali perto da senhora, né? E aí então os espíritos superiores disseram o seguinte: em primeiro lugar, esse companheiro é o marido dela desencarnado. Segundo, é o marido dela desencarnado. Além disso, esse companheiro é um companheiro que não está com o objetivo de prejudicar essa senhora. Não está nem com esse objetivo. Então, não é obsessão naquela forma técnica lá do Livro dos Médiuns, não é isso? Obsessão simples, fascinação, subjugação, não é? Não é lá do capítulo 23 do Livro dos Médiuns, que desenvolve muito bem esses temas. Então, não está nesse campo. Ele é um companheiro ali que gostava dela, desencarnou, sem muito preparo espiritual, sem muitos valores, até de desapego desenvolvidos, e acabou ficando por ali mesmo. Ele vai buscar uma referência, né? E a referência que ele buscou foi a esposa dele encarnada, né? Como nós também, quando desencarnarmos, a gente pode buscar como referência aqui a casa espírita, não é? Pode buscar referência a casa espírita. Quando desencarnar, tomara, né, que a gente desencarne, não vai perturbar, não vou perturbar lá a minha esposa ou os entes queridos, não é? Eu venho para aprender aqui, eu não vou atrapalhar. E ele, então, na verdade, não estava querendo prejudicar essa senhora, a esposa dele. Mas ele encontrou ela como uma referência dele, ficou. E acabou, sem querer, prejudicando. E aí, então, o nosso Alexandre, orientador espiritual, disse assim: realmente, nós podemos chamar esse companheiro, conversar com ele e doutriná-lo. Mas isso já foi feito. E o que aconteceu foi que quando nós conversamos com ele, ele entendeu tudo. Aceitou tudo o que nós tínhamos conversado. Se propôs a seguir uma nova trajetória. Mas, de repente, essa senhora encarnada, a partir do momento em que ele se afastou, começou a sentir muita saudade do marido. E pensava nele o tempo todo, e atraía, e ele querendo ir embora, e ela ali atraindo e puxando. Até que chegou um momento, o que acontece com o espírito? Se ele não tiver força suficiente, ele cede, né? E aí ele voltou.
Então, nós não temos uma situação unilateral de um espírito prejudicando o encarnado. Nós temos ali uma relação recíproca, bilateral, em que um alimenta o apego do outro. E aí o espírito que estava ali pronto para seguir o seu caminho, de repente ele ele não conseguiu resistir e cedeu e continuou ali preso àquela senhora. Então, existe essa questão do apego, como nós pensamos nos nossos entes queridos, como nós pensamos naqueles que se foram. Pensamos com revolta, pensamos com rebeldia, nós pensamos reclamando, blasfemando, com amargura, com apego excessivo, ou nós pensamos enviando bons pensamentos, bons sentimentos, sentimentos libertadores. O amor liberta. Então, quando o espírito encarnado pensa no desencarnado e ora por ele, e verdadeiramente deseja o bem dele, mas pensa nele de forma libertadora, isso é extremamente benéfico para esse espírito. Quando mais ainda é quando se ora por esse espírito desencarnado. Quando se busca, através da prece, amparar esse irmão que está no outro plano. Porque quando a gente faz a prece, nos diz Sanson, isso está numa mensagem belíssima do Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente faz a prece pelo desencarnado que se foi, a gente não só está beneficiando ele, mas a gente está se beneficiando também. Quem quiser depois consultar, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 21, o título é Mortes Prematuras, a mensagem de Sanson, né? Ele diz o seguinte: vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração, chamando esses entes bem-amados. E se pedirdes a Deus que os abençoe, sentireis em vós consolações poderosas, dessas que secam as lágrimas, e aspirações superiores, que vos mostrarão o futuro prometido pelo soberano mestre. Então, quem ora com sentimento, e com sentimento libertador, e por que a gente não oraria com sentimento se é alguém que a gente ama, não é? É alguém que a gente ama que se foi. Quem ora e ora com sentimento, sem esse sentimento de apego, de sensação ou de reclamação em relação a uma perda, mas compreendendo que é um processo de transição da vida, sentindo dor natural por essa transação, mas compreendendo que aquele companheiro que se foi é um companheiro, antes de tudo, filho de Deus, como todos nós. Quem ora dessa forma vai sentir consolações poderosas, dessas que secam as lágrimas. Então, benéfico para o espírito e é benéfico também para nós encarnados. Quanto isso faz bem para o encarnado. E quanto faz bem para o espírito quando se injeta o ânimo nele. Quando se pensa naquele ser e diz, vai, segue o seu caminho, né? Que Deus te abençoe, nós te amamos. E o espírito recebendo todas essas informações, ele acaba sendo bastante impulsionado. Tem uma outra parte também do Evangelho segundo o Espiritismo que eu trouxe aqui, que diz que a prece é implorada pelos espíritos sofredores e ela lhes é útil porque ao verem que se pensa neles, sentem-se menos abandonados, são menos infelizes. Está no capítulo 17 do Evangelho, item 18, né? A prece é implorada pelos espíritos sofredores. Então pensar no espírito é bom, dependendo da forma como se pense, né? Orar por eles
é ótimo, desde que se ore, sem inserir no meio da prece pensamentos de revolta, de rebeldia em relação a Deus. Então, quem lê o livro do Céu e Inferno, pega lá o Céu e Inferno, tem aqueles exemplos, né? Tem vários exemplos ali, são casos, comunicações mediúnicas, muitas delas recebidas na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em Paris, então, por Kardec como orientador, como coordenador, como presidente da Sociedade Parisiense, e médiuns recebendo as comunicações, e Kardec perguntando aos espíritos, questionando. Outras foram recebidas em outras cidades, e Kardec era quem pegava e compilava essas informações. A gente vai ver ali espíritos felizes, não é isso? Quem já teve possibilidade de pegar o Céu e o Inferno, vê a segunda parte, é riquíssima. A primeira também, mas a segunda parte é riquíssima, com relatos dos espíritos falando da sua situação. E eles lá, os espíritos felizes, tem um capítulo sobre espíritos felizes, depois capítulo sobre espíritos em condições medianas, espíritos sofredores, espíritos criminosos arrependidos, espíritos endurecidos, suicidas e expiações terrestres. Então são os vários capítulos que tem ali, cada capítulo com uma série grande de comunicações. E os espíritos sofredores, suicidas, os criminosos arrependidos, principalmente esse, porque endurecido não pede prece, né? Está tão endurecido que acaba não pedindo. Mas todos esses outros, eles pedem prece. É só de nós pegarmos e lermos. Eles pedem prece e imploram mesmo. É a palavra aqui que foi trazida no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu estou vendo se foi Kardec que disse ou se foi uma comunicação mediúnica. Capítulo 17, item 18 do Evangelho. Eles imploram pela prece. E quando a prece é feita, muitas vezes está ali a comunicação mediúnica, o Kardec, a título de estudo, pergunta ao espírito como é que está a condição dele, como se deu o processo da desencarnação, como foi a vida dele, para poder compatibilizar a vida material com o estado em que ele se encontra na vida espiritual. E aí o espírito vai, pede a prece, implora por uma prece, fazem uma prece, e aí ele no ato já dá o relato, dizendo do bem que aquela prece fez para ele, né? Como foi bom aquele instante em que oraram, e aí o espírito chega e pede para que lembrem dele e orem por ele com frequência. Então, a importância disso. Bem, então aí Kardec pergunta o seguinte: se a alma, quando retorna da vida material à vida espiritual, eu vou mencionar um outro caso aqui do livro Céu e Inferno, quando ela retorna da vida material para a vida espiritual, né, aí tem lá aquelas comemorações, o enterro. Esse espírito, ele é sensível às honras que são prestadas a ele? Ele é sensível a isso? É a questão 326 do Livro dos Espíritos. E aí os espíritos superiores respondem: quando o espírito já chegou a um certo grau de perfeição, não tem mais vaidade terrestre e compreende a futilidade de todas essas coisas. Porém, fica sabendo que frequentemente há espíritos que nos primeiros momentos de sua morte material experimentam um grande prazer com as honras que lhes prestam. Então tem alguns que dependem da evolução do espírito. O espírito mais elevado já não se importa com honras que são prestadas, né? Com tudo aquilo que é feito, né, durante esse momento, enquanto outros espíritos, dependendo do grau de materialidade que tenha, eles podem se sentir orgulhosos e felizes com isso. E aí o caso que eu trouxe do Céu e Inferno também, que fala sobre isso, é de um espírito endurecido. A rainha de Ud, né, Oud, né, escreve Oud, mas a pronúncia é Ud. A rainha de Ud, ela é uma rainha da Índia e que desencarnou, morreu e desencarnou na França. E lá ela foi enterrada. E aí Kardec, também a título de estudo, e sempre o estudo
é interessante que essas comunicações mediúnicas que são dadas ali, elas têm o objetivo de esclarecer o próprio Kardec com relação aos estudos que ele estava fazendo, o objetivo de fazer com que esses ensinamentos alcancem as outras pessoas, e estamos nós aqui, né, aprendendo com isso, e o objetivo também de amparar o espírito que está numa situação de dor, né? Não é para chegar e dizer, espírito endurecido, tá vendo? Foi por causa disso, então eu estou endurecido, eu vou, né, fofoca espiritual, né? Chegar e falar do espírito desencarnado, tá vendo? É assim, é assado, e falar mal, criticar, etc. O objetivo não é apontar o dedo, é estudar e até ajudar, se o espírito estiver aberto a isso, aquele companheiro. Então, essa rainha, uma rainha da Índia, desencarnou na França e foi lá enterrada. E aí Kardec perguntou a ela o que ela achava das honras que haviam sido prestadas a ela. Ela falou, foram bem pouca coisa. Afinal de contas, eu era uma rainha e nem todos se curvaram perante mim. E aí ele pergunta para ela, você ainda é rainha? E ela diz, sou rainha. Ela desencarnada, sou rainha. E aí ela começa a se queixar de Kardec, dizendo que não é assim que se fala com rainhas. Então, ela ainda se sentindo como uma posição superior. E a gente vê nas respostas dela, né, e é muito por cultura, né, às vezes não é nem tanto do espírito, um espírito mau, nada disso, mas por cultura mesmo. Ela chegava e dizia que o sangue dela tinha que reinar na terra, e falava o meu sangue, etc. E dizia que o filho dela ia continuar. Aí perguntavam para ela assim, você professava a religião hindu? Kardec perguntou. Ou o islamismo? E aí ela disse, eu professava o islamismo, mas não me preocupava com essas coisas, não. E o que você achava de Jesus? O filho de um carpinteiro não é digno do meu pensamento. E ela falando, né? E muito ainda, é lógico, o orgulho muito grande, o espírito muito endurecido, e eu ainda sou rainha, né? De uma forma muito firme, ela falando a respeito disso. Que me tragam escravos para me servir. Está escrito isso. Ela deu essa comunicação dessa forma. Que tragam escravos para me servir. E ela diz, mas me tratam tão mal aqui, né? E aí o Espírito São Luís dizendo, deixa, né, a pobre irmã sofredora. O orgulho dela é tão grande que ela não consegue ainda sequer perceber ou admitir o quanto ela sofre. Ela não consegue sequer admitir o quanto sofre. Tamanho é o seu orgulho. E ali, catalogada como espírito endurecido. É lógico que a comunicação mediúnica mexeu muito com ela. Isso foi útil. Os espíritos, com certeza, Kardec e os outros espíritos oraram por ela, mas ela ainda precisou de mais algum tempo para poder se ajustar, com certeza. Então, com relação às honras, depende. O espírito elevado não está se importando com honra nenhuma, né? Às vezes o espírito mais elevado chega, eu não sou nem digno disso. Nem sou digno disso. Tem uma situação no livro Renúncia, pela psicografia de Emmanuel, do Chico e Emmanuel ditando, né? E eu não quero contar a história do livro, senão, né, quem não leu ainda, né? Mas a companheira, ela desencarnando, né, Alcione, né? Ela, lá naquele processo de desencarnação, eu posso falar que ela desencarnou porque todo mundo desencarna, não é? Problema. Ela ali naquela situação de sofrimento, e ela vivenciou a renúncia, não quero contar muito não, vivenciou a renúncia a vida inteira, né? Uma fidelidade, uma lealdade, humildade, o tempo todo, né? Cumprimento do dever, né? Espírito superior, ele leva esse cumprimento do dever até o fim, né? E ela, ali naquela situação, desencarnando,
e de repente espíritos superiores ali, ela desencarnando, foram lá recebê-la por tudo que ela havia feito, nenhum deslize durante todo o processo encarnatório, de tanta dificuldade que ela vivenciou, e de repente ela dizendo, e ali eles comemorando o bem que ela havia feito, a amparando de todas as formas, e ela dizendo que não era digna. Não sou digna, dizia ela. A humildade do Espírito Superior. Não sou digna, dizia. Então, que era, e lógico, ali não está falando de enterro, mas a ideia é exatamente a mesma. Né? Quer dizer, o Espírito Superior ele não se preocupa, né, com questão de honras, né, com discursos, né? Ele se preocupa com os valores que ele tem e quanto desses valores, principalmente quanto de sentimento, ele pode doar ao próximo. Quanto eles possuem e conquistam e trabalham para que o próximo seja amparado. Pensam, desenvolvem valores em função disso. Não quer dizer que eles se menosprezam, né? Porque o Espírito Superior também não se menospreza, né? Porque ele sabe uma coisa, muitas coisas, mas sabe um fato, né? Que ele é filho de Deus. E como filho de Deus, ele tem imenso valor. Então não é se menosprezar ou se reduzir, mas é desenvolver esse sentimento para distribuir e mais ainda agradecer. Por isso, quando a gente está falando, né, sobre o processo desencarnatório, pensar naquele ente que se foi, né, é difícil a gente pensar agradecendo, né, por ter ido, porque é alguém que a gente ama. Mas a gente não sabe quanto aquele espírito precisava desse momento. Porque ninguém desencarna a esmo. Ninguém desencarna porque o acaso resolveu, né, que está na hora. Existem leis de Deus, né? Leis construídas, costuradas com amor, com sentimento pelo nosso Pai, né? E que rege tudo isso. Então, se aquele companheiro desencarnou, a gente pode nem saber por que ele está desencarnando. Às vezes até o mais novo vai antes do mais velho e a gente fica imaginando que há uma inversão da ordem. A gente não sabe por que aquele companheiro está desencarnando. Mas nós espíritas, já sabemos em tese que existe uma lógica, que existe uma razão para isso. Que o fato daquele companheiro estar desencarnando está dentro de um contexto de leis elevadas que querem o melhor para aquele companheiro. E que certamente o momento dele desencarnar era exatamente aquele momento. O momento dele passar por aquela situação. Então a postura, por mais doloroso que seja, e a gente se dá o direito de chorar, dá o direito de sentir dor, porque a dor dói, não é? Muito, né? Se dá esse direito, né? Mas é aquele choro em que a gente trabalha a resignação e não a revolta, e ao mesmo tempo a gente pode se dar o direito de agradecer a Deus por tudo que a gente tem na vida. Afinal de contas, aquele que desencarna pode ser um filho nosso, pode ser um pai,
um irmão, uma irmã, um amigo, alguém querido, mas certamente ele é um filho de Deus. Então, onde quer que ele esteja, ele está amparado pela lei divina. Quem leu o Sermão da Montanha e vê lá aqueles ensinamentos de Jesus, olhai os lírios do campo, não é? Não trabalham nem fiam, né? Olhai os pássaros no céu, não semeiam nem ceifam, né? Mas nem mesmo Salomão, no auge da sua glória, jamais se vestiu como um dos lírios, né? Nem mesmo Salomão, no auge da sua glória, jamais se vestiu como eles. E aí a gente vê Emmanuel dizendo lá pela psicografia do Chico Xavier: se o desalento porventura te visite, retoma o trabalho que te compete e lembre-se que as leis de Deus sustentam o último cacto nas reentrâncias do deserto, em local que o homem não vê. As leis de Deus sustentam tudo, amparam tudo, né? E certamente vão amparar aquilo que nós amamos, né? Então, meus irmãos, esses ensinamentos que nos falam a respeito da comemoração dos mortos, do processo da desencarnação, né? Da perda de entes queridos, porque não dá para não se falar, Kardec questiona a respeito disso. Quando nos fala da morte como sendo um pensamento, até a comemoração dos mortos, como sendo uma percepção intuitiva de que a vida continua, né? A comemoração dos mortos é uma percepção intuitiva de que a vida continua. A gente vê, por exemplo, certas comemorações no passado, certos procedimentos que existiam no passado, em certas culturas, que demonstravam claramente essa crença de que a vida continuava lá entre os egípcios, os faraós, né? Eles embalsamavam os corpos e ali untavam aqueles corpos com resina e com mel, e para que eles pudessem ficar conservados para que viessem a ser usados. Só que acreditavam que era no corpo e não na continuação da vida, né? Mas é uma percepção clara, esse processo, essas questões relacionadas à comemoração dos mortos, aos funerais, etc., é uma percepção clara de que a vida continua, de que a vida não termina com um corpo físico. E que certamente nós amamos muitos, né? E nós temos a possibilidade sempre de ampliar esses laços de amor e esses laços de sentimento com relação ao próximo. E aquele que se foi e que nós amamos, algum dia nós teremos a possibilidade de reencontrar. Então, a gente lembra de só para finalizar, um soneto de um companheiro espiritual, através do Chico Xavier, em que ele fala do processo da desencarnação dele, né? Ele viu uma pessoa, um ente querido, uma pessoa querida desencarnando da família, e depois de um tempo ele desencarnou, e ele então foi procurar esse espírito, e estava nesse processo de procurar, e aí o soneto esclarece como é que foi a situação. Ele diz assim, finalizando já o nosso estudo de hoje: agradeço o socorro que me deste, quando caí no conforto do ninho, beijaste-me num lenço de alvo linho, mas regressaste cedo à luz celeste. Venho rogar em teu lar de cipreste, em que foste bondade, alegria e carinho, e a beleza do amor na secura do agreste, que serão luz e vida em meu caminho. Estou no além,
Já procurei-te em vão, e irei buscar onde possa chamar-te, sempre com Deus em minha devoção. Confio em ti, vida de minha vida. Um dia hei de encontrar-te, mãe querida, pela saudade atroz do coração. Então, o espírito que buscava a mãe, mas ele estava no estágio em que ele ainda não conseguia encontrar, mas tinha a convicção de que ele iria desenvolver valores para que pudesse rever, e algum dia iria rever aquela mãezinha que ele tanto amava. Então, meus irmãos, muita paz a todos e que Jesus nos abençoe.